Olá, amados irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Quando a gente falamos briga, né? Brigar. Quando a gente falamos brigar, não significa totalmente que a pessoa, ela brigou, ela trocou murro, trocou tapa com a pessoa, ou ela xingou a pessoa, Não, nós não devemos compreender dessa forma, ok? Então, a palavra brigar significa vários exemplos. Depende como você vai brigar com a pessoa, né? Porque tem uns que vai para trocar tapa, para xingar a pessoa e assim vai, ok? Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que quantas vezes vocês já ouviram, eu sou testemunha também, quantas vezes vocês já ouviram mãe e pais também? Eu fui lá e briguei com ela. Vou dar um exemplo para vocês saberem, que vocês já ouviram também. Eu fui lá e briguei com ela para não fazer mais isso com meu filho. Então, isso não significa que houve tapa. Não, ele está dizendo que brigou com ela para não fazer mais isso com tal fulano. Então, quer dizer que houve ali o quê? Ele foi contender com aquela pessoa. Ele foi pretear com aquela pessoa, porque pretear é o mesmo de contender. Então ele foi lá reclamar com a pessoa, né, discutir o assunto lá com boa essência. Então ele foi brigar com aquela pessoa, né? Houve o que que chama, né, brigar se chama quando a pessoa sonha brigando, significa, né, deixa eu ver aqui, acabei esquecendo aqui, deixa eu ver aqui, sonhar com briga significa, cadê? Conflito, pronto, tá aqui. Então significa conflito, né? Brigar, né? Sonhar com briga significa conflito, né? Um conflito entre a pessoa e outra. Então, o que eu quero dizer para o Héctor Lucena, ao Héctor Lucena, que não adianta você se justificar para apoiar, né, uma mentira sua, tá certo? Porque se você diz que na Bíblia tem a palavra é brigar, dá no mesmo, Héctor Lucena. Os discípulos do Senhor, o apóstolo Paulo, Pedro e Barnabé, eles brigaram, eles contenderam, eles pleitearam com os fariseus. E houve ali uma grande contenda, uma grande briga ali em questão da lei de Deus. E os apóstolos tinham que brigar contra as doutrinas de Satanás, contra as heresias dos fariseus. Ok? Então, como vocês estão vendo aqui, né? Os significados são diversos. A palavra brigar, os significados são diversos. Então, o que eu quero dizer para o Héctor Lucena é que você tem que estudar. Se você não conhece as coisas do mundo, como é que você vai compreender as coisas de Deus? Ok? Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, se você não entende as coisas do mundo, como você vai compreender as coisas espirituais? Então, Héctor Lucena, você tem que estudar a respeito o que significa refutar, exortar, contender. Você tem que estudar, tá certo? E o que você apontar, na Bíblia está assim, né? Você vai passar vergonha, porque os apóstolos brigaram contra a doutrina de Satanás, porque brigar se chama conflito. Brigar é que você vai ter um conflito com a pessoa. E os apóstolos tiveram conflito com a doutrina de Satanás. E eles foram para o mundo enfrentar a morte para brigar contra a doutrina de Satanás. Tá certo? Só em os apóstolos revelar a verdade, o Héctor Lucena, só eles pregar Jesus, a verdade, a palavra lá de Deus, a palavra, já havia um conflito contra os filhos do diabo, querendo atrapalhar o caminho do Senhor. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.